que é o que a população brasileira quer. Mas, dando sequência ao grande expediente, concedo a palavra ao deputado Luiz Carlos Rauli, PSDB do Paraná. Vossa Excelência dispõe de até 25 minutos. Senhor presidente, Marçal Filho, senhoras e senhores parlamentares, hoje, 1º de julho de 2014, 20 anos da moeda real. Em janeiro comemoramos 20 anos do Plano de Estabilização Econômica Real e hoje 20 anos da moeda. Como dizia Lord Keynes, se quiser destruir uma nação, comece destruindo a sua moeda. O que destrói uma moeda? A inflação, o desmando, o gasto público, a corrupção, a incompetência. Eu, como testemunha e partícipe desse processo nesta casa, estava aqui há 20 anos atrás, como estava aqui há 30 anos atrás, na abertura democrática, como estive na Assembleia Nacional Constituinte. Então, posso dizer que com a minha presença, com a minha participação, defendendo a Constituinte, defendendo a abertura política, já que são quase 30 anos de democracia e estabilidade econômica, conquistados pelos nossos gigantes do PSDB nacional e grandes gigantes do antigo MDB, PMDB, Dr. Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, José Richa, Franco Montoro, tantas lideranças nesse país. Fernando Henrique Cardoso tem um papel extraordinário nesse processo, ao lado de Itamar Franco, que governou o país depois de uma péssima iniciativa da democracia com a eleição de Collor de Mello. Deposto por corrupção, o país entra num caos. Vinha de um desgoverno anterior com a abertura, com o falecimento de Tancredo. Os sonhos e esperanças pareciam que nunca mais o Brasil iria se levantar. Finalmente, em 94, e com muita honra nesse momento, dirijo a palavra nesse plenário, esse grande expediente, para enaltecer a importância para o país da implantação do real. Iniciado no governo Itamar Franco e consolidado nos 2 mandatos do presidente Fernando Henrique Cardoso, o real foi a consagração do Plano de Estabilização Econômico lançado 6 meses antes. O plano dos pobres, o plano dos trabalhadores, foram os que mais se beneficiaram ao longo desses 20 anos. É uma grande oportunidade para elogiar o trabalho do ilustre presidente Fernando Henrique Cardoso, juntamente com alguns dos mais brilhantes economistas desse país, André Lara Rezende, Pércio Arida e Edmar Baixa, que criaram o Plano Real, e muitos outros convidados que contribuíram para a implantação deste plano que mudou o Brasil. O Plano Real foi um divisor de águas na vida brasileira. Há um Brasil antes e um Brasil depois do Plano Real, conforme veremos com os dados comparativos a seguir apresentados. A mudança que começou a tomar forma com a introdução da URV, Unidade Real de Valor, em 28 de fevereiro de 1994, não foi apenas um brilhante plano de estabilização monetária, foi a base de um projeto para a nação brasileira. Não foi só um programa de governo, mas o desenho de um novo futuro para o país. Traçando um paralelo entre os períodos compreendidos antes e depois do real, até presente data, temos uma diferença gritante no processo inflacionário. Passados 2 décadas do mais bem-sucedido e engenhoso programa de estabilização, que derrubou a inflação anual de 2.477,15% em 1993 para 22,4% em 1995 e 1,65% em 1998. O seu menor nível. Esse é o retrato do Plano Real. Este foi o resultado que o real trouxe para nossas vidas. Como afirmou o presidente Fernando Henrique Cardoso na sessão solene de comemoração dos 15 anos do Plano Real, o plano ajudou a consolidar a nação brasileira,
e a construir uma nova fase democrática. A estabilidade da economia, lembrou, era uma demanda da sociedade. Era visível, naquela altura, o cansaço com a inflação. Era tão visível, que 8 planos foram tentados antes do real. O país aspirava por alguma coisa. As transformações encaminhadas do processo do Plano Real refundam o poder político, um novo Estado brasileiro pós-nacional desenvolvimentista. A força e o alcance das medidas e dos conceitos implementados foram tão grandes que hoje, passados 20 anos, ainda colhemos seus frutos. Nesse sentido, é muito importante que a população esteja bem informada a respeito das transformações que ocorreram desde então. Não apenas para dar o justo reconhecimento ao esforço que foi feito, mas, mais ainda, para não permitir que os fundamentos do Plano Real sejam abandonados, o que seria trágico para o país. Quem tem menos de 35 anos de idade era muito jovem em 1994, ou seja, mais de 60 milhões de pessoas, de acordo com o censo de 2010. E por isso, não percebeu com clareza o que se passou quando o presidente Fernando Henrique Cardoso liderou o processo de modernização da economia nacional. Continuávamos prisioneiros do círculo vicioso dos déficits crônicos associados ao descontrole de preços. Mais uma vez, sofrimos com o descrédito da moeda, que apontava para a desorganização das finanças, a paralisia produtiva, o acirramento do conflito distributivo, enfim, o caos social. A história de sucessivos choques econômicos, com congelamento de preço e confisco de ativos financeiros, exigia uma nova solução para vencer a memória inflacionária. Um novo fracasso naquele momento poderia lançar o país nas trevas da anarquia econômica, com consequências políticas imprevisíveis. O plano deu certo e a economia se estabilizou. Em junho de 94, a inflação foi de 47% ao mês. Em dezembro, os preços subiram apenas 1,7%. Dados comparativos entre o período pré-real e pós-real, vemos a importância com o contexto econômico. Inflação de 2.471 caiu para 5,9% em 93. Taxa de encargos da dívida reduziu de 15.406 para 11%. Carga tributária, esse sim, esse monstro que temos que combater com a reforma tributária, a reforma fiscal, a reforma do Estado, o Pacto Federativo, subiu de 25% para 35% em 2014. E o pior, o déficit do gasto público em 3,6% do PIB. Outro monstro que o governo não consegue resolver ao longo desses anos. São 20 anos, 8 governados pelo PSDB e 12 pelo PT. E o gasto público, 3,6% do PIB, a mais do que os 35% arrecadados. Reservas cambiais elevadas, de 42,9% antes do real para 375%. Mas ora, que custo esse dinheiro? Quem tem crédito não precisa de dinheiro depositado no estrangeiro, nesta quantidade, dando prejuízo de 10% ao ano, dando prejuízo de mais de 80 bilhões ao ano de reais. O salário mínimo, que era de R$ 64,79, hoje 724. Então nós temos um desemprego que era de 5,8, hoje 4,9. É o Plano Real. Não houve nenhum outro plano nesse país, nesses 20 anos. Plano Real, e ele chega ao momento dramático, difícil da sua vida. Ele está se esgotando. A sociedade não pode esquecer que a inflação prejudica, sobretudo, os mais pobres, os trabalhadores, e que, portanto, nenhuma política de distribuição de renda teria eficácia sem o controle de preço. Não, nenhuma política social substitui a estabilidade da moeda. A inflação não é apenas uma doença que prejudica os mais pobres e destrói o poder de compra de todas as rendas, salários, juros, aluguéis e lucros.
A inflação é a base de uma tragédia nacional. Os avanços sociais que se verificaram nos últimos anos só foram possíveis por causa do Plano Real. Um plano que, como dissemos, lançou as bases de um projeto de nação para o Brasil. Um projeto que, do ponto de vista econômico, tem suas bases na estabilidade de preço, na responsabilidade fiscal, no controle de fundamentos macroeconômicos e na construção de uma infraestrutura sólida e moderna. A responsabilidade fiscal transformada em lei em maio de 2000 é um conceito imprescindível para a saúde financeira nacional. Foi graças ao corajoso saneamento das finanças públicas que se tornou possível alcançar algum desequilíbrio fiscal. Podemos imaginar, num contexto de corrupção generalizada como este em que vivemos, o descalabro que seria se os bancos estaduais estivessem livres para multiplicar dívidas como faziam antes do Plano Real. As parcerias público-privadas, as privatizações e a abertura da economia também foram medidas importantíssimas para dar ao Brasil alguma chance de competir no plano internacional. Sem isso, estaríamos prisioneiros da ideia de que não precisamos de comércio com outros países. O projeto de nação proposto pelo Plano Real é abrangente e realista. Reconhece nossas limitações e estimula nossa capacidade de trabalhar e produzir. No plano social, cabe destacar o papel relevante do Programa Comunidade Solidária no combate à pobreza extrema e de novas parcerias entre o Estado e a sociedade. Tais ações, acompanhadas da implantação da Lei Orgânica da Assistência Social para idosos e portadores de necessidades especiais, do benefício de prestação continuada que atende cerca de 4 milhões de pessoas, a implantação do remédio genérico, os aumentos reais do salário mínimo bem acima da inflação, além dos diversos programas de bolsas que nós criamos, da agricultura familiar, como o Pronaf, o Pronafinho, o Proger, securitização da dívida de milhões de agricultores, entre outros criados pelo PSDB, que espertamente foram apropriados e mantidos como nova rotulagem pelo partido que está no governo hoje, o PT. Assim tivemos com o Plano Real um novo referencial da área social, sobretudo pelo trabalho desenvolvido pela dona Ruth Cardoso. Segundo a mensagem presidencial de 1995, encaminhado ao Congresso Nacional, o Programa Comunidade Solidária é uma prioridade do conjunto do governo. Todos os ministérios e órgãos da administração pública federal estarão empenhados em contribuir para aquele que é o objetivo maior do país: erradicar a fome, a miséria e a pobreza, a busca da eficiência, de eficácia e da equidade. A descentralização, a parceria e a participação são as grandes diretrizes para todo o governo federal da época de Fernando Henrique. Os avanços que o Brasil conseguiu fazer nesses 20 anos não teriam ocorrido se não tivesse uma moeda estável e confiável. Essa moeda real que nós temos. Na ocasião, como líder do governo Fernando Henrique Cardoso, defendi ardorosamente e tecnicamente aqui o Plano Real, que era combatido impiedosamente pelo Partido dos Trabalhadores. É oportuno lembrar que mesmo o país vivendo naquela época um caos financeiro, uma inflação galopante, que corroía o salário dos trabalhadores, mesmo assim o PT, justamente o Partido dos Trabalhadores, fez de tudo para impedir a criação do Plano Real. Aqui, no Congresso, eles criaram uma verdadeira tropa de choque. Eu, juntamente com outros colegas, como líder do governo Fernando Henrique e defensor do Plano Real, por diversas vezes fui agredido e ameaçado fisicamente e verbalmente. Lembro perfeitamente, eu estava aqui naquela oportunidade de janeiro de 94, quando foi editada a medida provisória do Plano Real, primeiro com a unidade real de valor e em julho como uma nova moeda. Foi um período de muitas discussões, sobretudo com o principal partido de oposição à época, o PT, na figura dos seus líderes na ocasião. Relembro que em 94, lutei nesta casa pela aprovação da medida provisória que instituiu a URV, e um dos discursos que eu fiz destaquei: se não votarmos a medida provisória que implanta o real, estaremos descumprindo o nosso mandato. Espero que os parlamentares se encontram presentes e estejam aqui novamente para votarmos a medida provisória que institui a URV.
É o mínimo que o Congresso Nacional pode fazer pelo país. Acredito que vamos acabar com a inflação quando for implantada a nova moeda. Assim poderemos entregar o país ao futuro presidente da República, seja ele quem for, de que partido for, com inflação próxima de zero. Essa é a grande contribuição que daremos ao país. Mas, em primeiro lugar, precisamos acabar com a inflação. No momento que isso ocorrer, as atenções dos administradores do plano começarão a se dividir e se voltarão para a geração de emprego e de renda, o que vai ocorrer com o novo presidente da República. Imaginem, senhoras e senhores, congressistas, o novo presidente da República assumindo o cargo com a possibilidade de cumprir suas metas e projetos. É esta a expectativa do povo em relação ao Congresso que não conseguiu fazer a revisão constitucional esperada por milhões de brasileiros desempregados e marginalizados. Eles tinham a expectativa de que o país começasse a se encontrar, senhor presidente. Vamos votar amanhã a medida provisória 482 e administrar esse plano, um plano de metas de recuperação dos salários achatados ao longo das últimas décadas. Esse foi meu discurso que eu fiz naquele dia em defesa da URV. Esta minha previsão, passados 20 anos, se concretizou, pois o governo do PSDB com o Fernando Henrique teve capacidade para apresentar e cumprir projetos voltados para a área fiscal, econômica e social. Relembro que Lula, então presidente do PT, e seus seguidores, mais próximos, saiu pelos 4 cantos do Brasil, criticando e acusando o real como um plano eleitoreiro e sem nenhuma consistência. Era um discurso típico de quem não tinha bandeira para defender e então apostava no quanto pior, melhor. Depois descobrimos que nem plano econômico nunca tiveram, porque o plano real é o único plano que nós temos até hoje. E é oportuno lembrar que no governo do presidente Itamar, o então ministro Fernando Henrique liderou aquela brilhante equipe de economistas, já citei. Tanto é verdade que hoje, 20 anos depois, a sociedade brasileira ainda colhe os frutos daquele que é considerado o melhor plano econômico da história do Brasil. O PT, na ocasião, não enxergou a dimensão e alcance das medidas e resultou numa derrota nas eleições de 94 e 98. Você permite, deputado Raul, uma breve intervenção. Um instante. O real foi o primeiro plano a não utilizar o congelamento de preço e salário. O grande erro do PT foi contrapor-se ao plano real. Por isso veio o insucesso político. Sua teimosia foi descrita e debatida em livros e teses acadêmicas e seminários do PT. E desmascaradas Vossa pelo Excelência sucesso. permite Um instante, mais instante, terminar esse raciocínio. Desmascarado por livros, debates na academia, inexistente em qualquer plano econômico por parte dele. Ficou famoso o erro de contrair o plano, um plano que beneficia os pobres, os trabalhadores e milhões de brasileiros que tiveram uma melhora na sua condição de vida. Pois não, Mauro Benevides e Inocêncio Oliveira. Eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que o Plano Real, quando foi aprovado, eu era presidente da Câmara e promovi mais de 20 reuniões do então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, com vários líderes, para que a gente pudesse votar o Plano Real. Inclusive, várias dessas reuniões se estenderam por muito tempo. Eu gostaria também de me associar aos 20 anos do Plano Real, que mudou toda a fisiografia econômica do Brasil. O modelo de contenção de inflação era através de congelamento de preço, que nunca deu certo. E pela primeira vez se fez um plano consistente. O ministro Fernando Henrique nomeou vários economistas de escola nesse país. Então fizemos o Plano Real, que foi uma realidade e fez com que o Brasil crescesse em índices nunca feitos. Fizemos também as grandes reformas que esse país tiveram. Então, eu gostaria de me congratular
com o presidente Fernando Henrique Cardoso nesses 20 anos do Plano Real. Muito obrigado, deputado Inocêncio Oliveira. Agora também brasileiro também. Isso aí. A exemplo do novo deputado Inocêncio Oliveira, que exercia a presidência da Câmara naquela época, eu tive o privilégio de exercer o mandato de senador da República nessa mesma ocasião. E aí acompanhei os trabalhos que foram então levados a efeito e que caracterizaram a implantação do Plano Real, do Plano Cruzado, enfim, a todas aquelas providências que, adotadas na época, significaram a reabilitação das finanças nacionais. Não seria agora, tantos anos depois, exercendo eu essa ou aquela função, que eu deixaria de louvar aquela iniciativa que, ao concretizar, significou um avanço expressivo para a vida financeira do país. Muito obrigado a Vossa Excelência. Agradeço ao deputado Mauro Benevides pela sua interferência, assim como o deputado Inocêncio Oliveira. Ficou famoso o erro do PT de contrariar o Plano Real, um plano que beneficia os pobres trabalhadores, milhões de brasileiros que tiveram uma melhoria na sua condição de vida. Estão aí os índices, que estão, o pior, tem gente que não quer enxergar isso, o pior cego é aquele que tem olhos e não quer ver as virtudes do Plano Real. Estamos envolvidos num caloroso debate sobre o Plano Real. E nesse momento, senhor presidente, eu quero trazer a questão para o contemporâneo, que toda a perspectiva do país, em todo sentido, foi um marco na história recente do país. O grande e único mérito do governo Lula foi justamente de ter seguido à risca a cartilha do real. Mas no atual governo, cada vez mais, a economia brasileira tem perdido o rumo. Os sinais de alerta de alto risco estão por todos os setores, na persistência do PIBinho, no desequilíbrio das contas públicas, a ausência de reformas estruturais e tributárias, descontrole da inflação e no crescimento da desconfiança interna e externa. Não imaginávamos isso. Tantos outros como eu, que acreditam no plano desde a sua concepção, tanto é que defendi como ninguém nesse plenário a aprovação desse modelo e a necessidade imperiosa de sua reestruturação. Destaco aqui diversos esqueletos que o governo teve coragem de combater no tempo do FHC. O acordo trabalhista que eu tive a honra de fazer, pagando as perdas do plano Collor e Sarney, mais de 60 milhões de trabalhadores, mais de 40 bilhões, e eu tive a honra de ser relator. A lei do Simples Federal, que nós criamos em 1996, depois do Super Simples. O que é mais importante, também a lei da desoneração das exportações de grãos e semi-elaborado, que também tive a honra de ser relator. O que é mais importante, o PT, na figura do presidente Lula, manteve na integralidade o Plano Real. Com isso, consolidamos a democracia e a estabilidade econômica. Mas justamente esse ponto fundamental, confiabilidade, o que está em jogo agora. Se aqueles que no passado deram as costas ao plano repetiram a atitude irresponsável do governo, viveremos um retrocesso. Com o senador Aécio Neves, poderemos estabelecer os marcos fundamentos de um Real 2, concretizando o sonho de Tancredo Neves na experiência exitosa do Plano Real. É chegado o momento não apenas de lançar as bases do Plano Real 2, mas também de liderar as reformas estruturais que tanto o nosso país precisa para avançar, atingir o patamar de uma nação de primeira grandeza. É chegado o momento de assumir a presidência um homem público que tenha a capacidade de romper com toda essa estagnação, imobilismo, como o senador Aécio Neves, o qual possa ser um norte de crescimento e de esperança para o povo brasileiro. Assim como o JK, que veio de Minas Gerais e fez 50 anos em 5, a nossa meta é hoje recuperar 12 anos em 4 e corrigir os rumos do Real com o Real 2. O Brasil vive sim uma crise econômica, o Brasil vive sim uma crise política, mas o Brasil vive sim a pior das crises, a crise de falta de liderança. No último ano de governo Dilma, candidata à reeleição, os dados do primeiro trimestre são desalentadores, a economia cresceu 0,2%, a taxa de investimento caiu,
como ressaltou o economista Gustavo Franco, em artigo recente, há desconforto com a falta de convicção da administração Dilma sobre os 4 temas básicos: responsabilidade fiscal, moeda sadia, cidadania global e economia de mercado, 4 pilares essenciais da reconstrução monetária iniciada em 94. Os 3 primeiros itens são os componentes do famoso apenas visto de forma mais ampla. E o quarto, a crença na economia de mercado. Já vamos. Está inscrito com o primeiro orador do Breves Comunicações. Quer que eu acrescente? Acrescenta, por gentileza. Bota mais 3 minutos para ele. E o quarto, a crença na economia de mercado, o vértice associado às políticas regulatórias, ambiente de negócios, reformas e infraestrutura é algo que se torna por dado em qualquer outro tempo. Senhoras e senhores, e deputado, uma nuvem de desconfianças paira sobre o Brasil. Um número cada vez maior de pessoas acham que o país não leva a sério o controle da inflação, nem o equilíbrio fiscal, e associam a violência galopante à insegurança jurídica, porque aqui as regras do jogo mudaram e mudam a toda hora. Quem olha de fora um país tão grande e tão rico não entende porque a economia não consegue crescer de forma vigorosa como cresce na China, porque a inflação é persistente, porque a infraestrutura vive um estado crítico, nem porque estamos incluídos no grupo de economias mais vulneráveis. Isso está acontecendo porque o Brasil se afastou do projeto de nação lançado pelo Plano Real. Projeto de lei. E quanto mais persistir nesse erro, maiores serão os problemas, maiores os riscos de vermos nossa moeda se esvair diante da desconfiança generalizada. Os cidadãos que em 94 tinham condições de pensar com a própria cabeça e que aprenderam com a experiência, precisam mostrar aos mais jovens e àqueles que se recusam a amadurecer que um Brasil novo cresceu com o Plano Real. Está em nossas mãos escolher se queremos naufragar no pântano da inflação ou da anarquia social, ou se queremos retomar as diretrizes de um projeto de nação que aponta o caminho da estabilidade, da prosperidade e da paz social. Senhor Presidente Inocêncio de Oliveira, o país termina a Copa, termina a euforia dos jogos e desde a era histórica os jogos são alegoria, desde os tempos dos primórdios, dos tempos da Grécia Antiga. Roma adorava os jogos. O jogo de futebol passou a ser uma alegria para o povo. Mas termina os jogos, vem a realidade da inflação, da insegurança, dos problemas que o cidadão vive, o caos no trânsito, na estrada, as mortes, homicídios, o SUS falido. É chegada a hora de mudanças. Sabe como é o nome? E nada melhor do que a democracia que proporcionou a estabilidade econômica do real, a democracia proporcionou ao Partido dos Trabalhadores chegar ao governo para dizer a que veio, e a democracia há de tirá-los do poder através do voto em outubro. Esta é a convicção que eu tenho de quem está aqui há 24 anos, vendo e participando de todo esse processo de construção, de desconstrução nacional, de estagnação. Mas a esperança, o amor que temos no coração por um Brasil justo, solidário e desenvolvido é maior que tudo. Não me rendo, tenho a certeza de que Aécio Neves e o PSDB liderarão novamente a reconstrução do país, à sua dignidade, ao país de primeiro mundo que queremos, com inflação baixa, com crescimento econômico robusto e com uma distribuição de renda para milhões de pobres trabalhadores desse país. Que Deus abençoe o futuro desse país.